E aí, galera intensiva, meu nome é Ivens. Sejam bem-vindos a mais um Questões Comentadas, nossas questões comentadas de número 201. Já começa aí deixando aquele joinha, aquele like, clica na setinha aqui embaixo, compartilha esse vídeo lá nos seus grupos. Não esquece de se inscrever aí no canal se você não é inscrito e comenta aí se você ficar com alguma dúvida, se você quiser corrigir algo ou se você só quiser dar aquela ajuda no engajamento, coloca aí qualquer coisa, manda aí um hashtag 201, valeu. E é isso aí. Bora lá ver nossas questões de hoje. Nossas questões de hoje, novamente, são sobre o Enare. Vamos aqui com o Enare ainda de 2022, tá bom? Paciente do sexo feminino com sequela prévia de AVE, 8 anos acamada, broncoaspirou, necessitou de cuidados intensivos, incluindo ventilação mecânica invasiva. Ela evoluiu para traqueostomia e encontra-se em progressão do desmame, ventilando em PSV com pressão de suporte de 10, PIP de 5, sensibilidade expiratória de 25% e FO2 de 50%. Ela está apresentando aumento da frequência respiratória e a relação INZES está aumentando gradativamente, gerando como consequência alto PIP, sem redução do volume corrente. Considerando o caso clínico descrito, assinale a alternativa, que apresenta um ajuste que possibilita a correção da ventilação da paciente. Vamos lá. Então, aqui ele fala que ela está apresentando aumento da frequência respiratória, relação INZES está aumentando gradativamente, gerando como consequência alto PIP, sem redução do volume corrente. Então, ele dá algumas opções aqui para a gente. Ó. Reduzir o percentual do corte da PSV, aumentar o percentual do corte da PSV, aumentar a PIP, aumentar a pressão de suporte, diminuir a pressão de suporte. Então, vamos lá. Vamos começar com alguns. Reduzir o percentual do corte da PSV. O que acontece quando a gente reduz o percentual do corte? Ele aumenta o tempo inspiratório em PSV, né? Teoricamente, pode aumentar o tempo inspiratório. Como a preocupação dele aqui é a auto-PIP e a diminuição do volume corrente, então isso diminuiria o tempo expiratório, porque para aumentar o tempo in, você precisa diminuir o tempo ex. Então, aqui não vai de encontro ao que ele está pedindo. Aumentar o percentual do corte do PSV, aumentar a PIP, aumentar a pressão de suporte, diminuir a pressão de suporte. Diminuir a pressão de suporte, nesse caso, geraria um volume corrente menor, o que aumentaria mais a frequência respiratória, o que agravaria esse problema que ele já está tendo de aumento da frequência com consequente alto PIP. Então isso aqui também não leva para o caminho que ele quer. Agora, olha que interessante, né? Por que eu deixei essas três? Vamos lá. Aumentar o percentual do corte da PSV. O que faz quando a gente aumenta o percentual do corte da PSV? Isso diminuiria o tempo inspiratório, aumentando o tempo expiratório, diminuindo assim o alto PIP. Então isso aqui parece estar certo, visto ao problema que ele apresentou para a gente. Aumentar a PIP. Dependendo da situação, aumentar a PIP leva a uma melhora da mecânica respiratória que com a mesma pressão de suporte vai gerar um volume corrente maior. Com o volume corrente maior, a frequência respiratória diminui, diminuindo assim o problema que ele está tendo na autopipe. Então, parece que essa aqui também pode ser uma opção. E aumentar a pressão de suporte, o que vai fazer? Aumentar a pressão de suporte aumenta o volume corrente, o que consequentemente diminui a frequência respiratória, o que vai levar à melhora do problema que ele está tendo, que é a autopipe. Então veja, que tem três alternativas aqui que podem estar certas. Por quê? Porque ele simplificou demais as coisas, que é justamente o que a gente vê as pessoas fazendo no dia a dia. Tá entendendo onde eu tô querendo chegar com isso? Ele simplificou tanto a questão que tem três alternativas que podem dar certo. Por quê? Porque ele não fala qual foi o problema. Ele só falou o ponto final. Ele não falou por que aumentou a frequência respiratória. Então, sem saber o porquê do aumento da frequência respiratória, não dá para corrigir esse problema. E é esse o problema que a gente vê as pessoas fazendo no beira do leito. Elas querem receitas de bolo, elas querem, se aumentar a frequência respiratória do paciente, o que eu faço? Não dá para saber. Só dá para saber quem está lá avaliando, né? E aí, veja, o problema dela é que está aumentando a frequência respiratória. Esse negócio da relação INZES, esquece. Isso aqui, depois que inventaram um gráfico, que a gente tem gráfico na ventilação mecânica, não importa qual que é a relação INZES, tá? O problema é que aumento da frequência respiratória com alto PIP. E aí, essas três opções podem resolver esse problema, dependendo de qual for o problema originário, tá bom? Mas, levando à simplificação do problema que ele quer,
Para mim, é óbvio, né? Por isso que a gente tem que diferenciar vida real da vida de prova. Questões de prova pedem algumas coisas que a gente não faz na vida real, que é simplificar tanto assim. É, com o problema que ele colocou, aumentar a PIP não resolveria, e com o problema que ele colocou, aumentar a pressão de suporte não resolveria, porque ele quer um meio de resolver o alto PIP com um simples ajuste, né? E que nesse caso é aumentar o percentual do corte da PSB. Então você precisa interpretar a questão para achar a resposta correta aqui. Mas se eu faço essa prova e eu respondo errado, eu entro com recurso, tá? Então aqui ele vai pedir a resposta correta como a letra B, aumentar o corte da PSV, aumentar a porcentagem de corte de 25% para 40%, por exemplo. Ele vai cortar então a fase inspiratória antes, vai gerar um volume corrente menor, vai aumentar o tempo expiratório, vai exalar mais e não vai gerar autopipe. Só que e se o paciente está aumentando a frequência respiratória justamente por queda de volume corrente e você faz cair mais volume corrente, o que acontece com a frequência respiratória? Aumenta e aí o seu problema vai se prolongar, né? Mas aí, como você pode ver, no gabarito ele colocou a letra B. Coloca um certo meio naquelas, né? Mas bota certo aí. Segunda questão de hoje. Paciente do sexo feminino, 58 anos, com síndrome pós-Covid, em atendimento ambulatorial de fisioterapia cardiorrespiratória, apresentou ausculta pulmonar com murmúrio vesicular presente, simétrico, sem ruídos adventícios, sem comorbidades associadas. Porém, após internação prolongada, apresenta cansaço a médios esforços e valores tanto de expiração quanto de inspiração abaixo do valor de normalidade para a idade no teste de manovacometria. Sobre o caso clínico citado, assinale a alternativa que apresenta uma conduta apropriada para a paciente. Bom, e aí partindo do princípio que ela tem força inspiratória e força expiratória baixas, o que você precisa fazer para essa paciente? Você precisa ganhar força, você precisa treinar força, né? Então, beleza. Então, né, vamos assinar a alternativa que mostra uma conduta que melhora a força do paciente. Vamos de baixo para cima? Drenagem autógena. Não, né? Porque drenagem autógena geralmente é para paciente que tem secreção, é para manobra de remoção de secreção. Ciclo ativo da respiração também geralmente está relacionado a manobras de remoção de secreção, né? Técnicas de remoção de secreção, ou pelo menos controle da respiração para diminuição da dispneia e preparação para um novo ciclo de técnica de remoção de secreção. Tapotagem está relacionada à remoção de secreção, apesar da gente não dever utilizar porque não tem evidência de que funciona do jeito que a gente faz. Expiração abreviada seria para você promover desinsuflação, né? Tirar ar desse pulmão, por isso que aliás, para você aumentar a expansão pulmonar, né? Expiração abreviada, expirar menos ar, manter mais ar no pulmão, então a gente está tentando expandir esse pulmão. E a B, threshold IMT e threshold PEP. E aqui está escrito errado, tá? PEP não é assim, PEP é só um E. Escreveram threshold PIP. PIP é outra coisa, coisa de ventilação mecânica, né? É threshold PEP. Então, threshold IMT para você aumentar a força inspiratória e threshold PEP é para você aumentar a força expiratória, né? Threshold é um dos tipos de aparelho que você pode usar como ferramenta para treinamento muscular respiratório. Então, ficaremos aqui com a letra B, olhando o gabarito. Letra B, coloca mais um certo, você mais perto da sua vaga na residência. Coloca também aí um joinha antes de sair desse vídeo e ir pro próximo, que eu sei que você vai assistir mais vídeos aqui no canal, mas não esquece de pôr o joinha, não esquece de compartilhar clicando na setinha que está aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, comenta aí o que você achou, se você também concorda comigo lá nas colocações na primeira questão ou não. Eu vejo você aí no próximo vídeo. Até lá!